Olha, você realmente acredita que pode existir uma amizade genuína entre um homem e uma mulher? Ou melhor ainda, você conhece ou já foi o famoso melhor amigo de uma mulher? Aquele cara que tá sempre ali, sempre disponível, sempre pronto para ouvir, pronto para ajudar e também pagar algumas contas dela, resolver problema, dar carona e ser aquele famoso Betinha. Gente, ele tá bloqueado de tudo, mas olha quem tá me levando pra casa. O Bostão. É o meu Bostão. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada. Então é sobre esse cara que eu quero falar com vocês, que é o famoso melhor amigo daquela garota. Mas não é qualquer melhor amigo não, viu? É aquele cara que faz tudo, tudo mesmo. E o mais interessante é se você analisar essas amizades que o homem tem com a mulher, ela na grande maioria das vezes trata ele como nada. Tipo assim, ele existe quando ela precisa, quando ela tá bem, quando ela tá namorando, quando ela tá ocupada com outras coisas, se é que você me entende. Cadê aquele melhor amigo? Subiu no Mafra. Mas aí vem uma pergunta que eu sempre me questionei. Cara, por que será que ele ainda continua nessa amizade? E por que ele não enxerga o que ela realmente está fazendo com ele? Então é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque tantos homens se colocam nessa posição, o que passa na cabeça deles. E principalmente, será mesmo que existe uma amizade genuína com uma mulher? Você ser aquele famoso melhor amigo dela? Então, se esse tema te interessou, para engajar esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis, comente qualquer coisa aqui e também a respeito do tema e curte que é muito importante e que se inscreva no canal, beleza? Então, chega de enrolação e vambora! Bom, primeiro a gente precisa entender o cenário que eu estou falando aqui, porque não é apenas aquela amizade entre homem e mulher que é tão comum que a gente vê aqui, beleza? Cara, existem sim algumas exceções de amizades genuínas entre homens e mulheres. E eu não tô aqui para falar que todo homem que é amigo de uma mulher quer algo a mais. Isso seria uma tremenda mentira e é uma totalização injusta, beleza? Só que o que eu quero trazer aqui é um tipo específico de situação que a gente está vendo que acontece muito, e principalmente nessas redes sociais, que qualquer pessoa grava situações cotidianas, e é fato que mesmo que pode parecer um meme, é uma realidade que acontece nas amizades, né, entre aspas, de um homem com uma mulher. Principalmente se ele for aquele famoso melhor amigo, né? E esse cara em específico é aquele cara que faz tudo que o namorado dela não faria, mas sem receber o tratamento ou o reconhecimento de um namorado. E muitas vezes também ele nem recebe nem o reconhecimento de amigo de verdade, pra ser sincero aqui, que nem esse vídeo que eu mostrei pra vocês anteriormente, que pode parecer um meme, mas toda piada tem um fundo de razão. Esse cara é definido como um personagem, o famoso melhor amigo provedor. E não é só um amigo, ele é aquele provedor platônico, ele assume todas as responsabilidades de um parceiro romântico e além disso, que vocês sabem muito bem, mas sem os benefícios, se é que você me entende. Cara, situações no dia a dia que ele faz. Por exemplo, ele paga a conta, eles saem junto como amigos, deixando claro, né, como é amizade, mas ele sempre fala, deixa que eu pago a conta, você paga depois, só que ela nunca paga e também ela quer um lugar mais caro, pede coisas mais caras e ele, como o famoso, que o pessoal chama Betinha, ele vai fazer, porque na cabeça dele, ele tem alguma chance com ela ou também que se ele fazer isso ou fazer além disso, ele pode ter alguma chance lá na frente. E também ele é o famoso motorista particular, leve, busca, espera, não reclama do horário. Ela liga pra ele, ela vem me buscar agora. Ele vai fazer isso, ele vai lá buscar. Ele é aquele conselheiro 24 horas, ouve por horas sobre aquele cara babaca que tratou ela mal. E ele, com o seu coração de ouro, menino de ouro, dá os melhores conselhos pra ela. E uma coisa que eu reparei muito é que nessas amizades, ele faz muito mais que o próprio namorado dela. Se ela tem um namorado, muitas vezes o cara que é um amigo dela, melhor amigo dela, vai fazer aquele trabalho pesado, entre aspas, né? Ele vai dar aquele suporte emocional, logístico, financeiro, que o namorado dela não faz. E aqui está a grande ironia, a tragédia shakespeariana dessa história toda. O cara tá fazendo isso porque ele acredita em um contrato latente. Ah, mas o que é isso? Cara, é meio que um termo da psicologia que é um acordo meio que não verbalizado que existe só na cabeça dele. Esse cara, o amigo dela, pensa no consciente dele que, eu vou comer
pontos, entre aspas, de bondade. Eu vou ser tão indispensável, tão atencioso, que ela vai perceber o homem incrível que eu sou e finalmente dar uma chance. E ele tá meio que trocando utilidade de todos aqueles aspectos que eu falei pra vocês por atração. E, meu amigo, a atração não funciona assim. E segura essa informação que eu vou falar agora, porque ela é a chave para o resto da nossa conversa aqui. Essa mulher, essa amiga dele, sabe exatamente o que está fazendo. Ela não é ingênua, ela não te vê como um amigo, como um irmão, ela te vê apenas como um recurso. E muitas vezes recurso finito. E isso nos leva no próximo ponto, a psicologia por detrás do seu comportamento. E a pergunta de $1 milhão: por que diabos esses caras continuam nessa situação? Por que eles não simplesmente falam o que sentem ou vão embora se não estão sendo correspondidos? Cara, essa resposta é mais complexa do que parece. Cara, vamos por partes aqui. O principal combustível que mantém esse cara nessa dinâmica toda é a esperança, né? Eles acreditam genuinamente que se continuarem sendo esses super amigos, sendo atenciosos, prestativos, dando presentes, pagando contas dela, eventualmente um evento do universo pode acontecer que ela, de uma hora para outra, vai perceber o valor dele. Ela vai ter uma epifania, tipo, ah, nossa, fulano sempre esteve aqui por mim, ele é incrível, como eu não vi isso antes? E na maioria das vezes, isso pode acontecer quando, vocês sabem muito bem, ela tem algum tipo de relacionamento tóxico, ela engravida de um cara que você sabe muito bem, digamos assim, não é um cidadão exemplar, tem uma renca de filhos aí, tem dívidas para pagar, aí ela descobre que aquele amigo dela no passado, aquele melhor amigo que fazia de tudo, agora sim, nos olhos dela, é um homem de verdade, é um homem de valor. E que nem eu falei pra vocês, essa tal esperança é alimentada por pequenos momentos. Ela sabe muito bem manipular o sentimental, principalmente desse homem que na maioria das vezes é carente, né? Ela pode mandar uma mensagem tipo assim, obrigada, você é o melhor, chamar o cara de amor, palavras que ela precisa realmente dele, que por exemplo assim, nossa, eu não sei o que seria de mim sem você, palavras meio que alimentam essa esperança que ele tem lá no fundo e de que pode dar alguma coisa certo. E muitas vezes você vai ver que ela tem até contato físico com ele, por exemplo, dar um abraço nele mais demorado, pode até beijar ele em situações. E na cabeça dele, essas pequenas coisas é uma evidência que ele está no caminho certo, de que ela está começando a ver ele de forma diferente. Mas, cara, na real aqui, na maioria das vezes, esses sinais são apenas agradecimento, né? Uma espécie de manipulação. Mas quando você quer acreditar em algo, né, que não foi para vocês, na cabeça deles, essa famosa esperança, ele vai interpretar essas coisas do jeito que ele quer, mesmo que as pessoas dizem para ele, mesmo que ele vê situações parecidas com a dele, ele não vai conseguir enxergar além daquele horizonte, ele vai pensar que aquilo é uma evidência que tem alguma chance futuramente com ela. A outra razão que tem aqui é aquele medo da rejeição. Muitos desses caras não declaram que sentem porque tem medo de ouvir um não. Porque se ele chegar e falar, olha, eu gosto de você, eu quero ser mais que amigo, e ela disser não, o que acontece? A amizade acaba, fica estranho. Ele perde ela completamente. Essa que é a questão. Muitas vezes eles ficam nessas amizades porque eles preferem ser usados, né, em modo de dizer assim, do que perder ela completamente. Então, para pelo menos ter aquela pessoa na vida dele, mesmo que ele queira algo a mais, ele prefere muitas vezes ficar calado, fazer as coisas que ela pede, que ela manda, por medo de rejeição, por perder aquela amizade e perder a pessoa por falar aqueles sentimentos que ele tem e ficar nessa amizade muitas vezes, na minha opinião, tóxica, né? Isso pra mim não seria uma amizade saudável, porque só um lado tá sugando e muitas vezes você sabe muito bem que ela não é tão ingênua assim, sabe muito bem o ponto fraco dele, alimenta aquela esperança de, nossa, ela acha que tá enxergando que eu sou um homem legal, que eu tô fazendo coisas que não é pra uma simples amizade, sabe? E uma das razões principais, se não a principal, é que se você analisar a história desses homens que são melhores amigos dessas mulheres, é que na grande parte, cara, é quase de praxe. Eles têm uma autoestima baixa. Muitas vezes eles não acham que conseguem conquistar uma garota da forma tradicional, entre aspas, né? Chegando, chamando pra sair, trocando com interesses, hobbies, etc., deixando claro o interesse romântico desde o início. Então, eles tentam pela amizade, meio que uma estratégia alternativa, entende? Já que eu não sei chegar chegando, vou criar uma conexão emocional forte primeiro e talvez ela goste de mim. Só que
O problema é que isso raramente funciona. Pode existir exceções, é claro, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada relação é uma relação. Só que a gente não pode levar a exceção como regra. E eles confundem a atração romântica com a amizade, que são coisas completamente diferentes. E esses caras acreditam que se mostrarem o quanto são legais, atenciosos, diferente dos outros, ela vai gostar deles. Mas o que eles não percebem é que estão tentando comprar, entre aspas, né, um afeto dela com atitudes boas. E ela sabe que ele está fazendo isso para ter alguma coisa a mais. E como na grande maioria das vezes elas entendem desde a primeira atitude dele, elas vão usar isso ao prol dela, se beneficiando dessa famosa compra que eles estão tentando fazer do afeto delas com atitudes boas. E eu chamo esse tipo de amizade, esse tipo de atitude desse melhor amigo como o mito do homem bonzinho. Você acha que está sendo bonzinho, mas na verdade está sendo manipulado e também se auto-sabotando. A mulher, no fundo, lógico que não são todos, mas grande parte, não respeita um homem que não tem limites. Ela pode apreciar os benefícios, mas ela não o deseja. Cara, é só perguntar para várias mulheres aí, ver relatos de mulheres nas redes sociais, até em estudos, que muitas vezes o desejo feminino é ativado por um homem que tem propósito, que tem limites e que não coloca desejos de outra pessoa no centro do seu próprio universo, entende? E é fácil as pessoas pintarem que essa mulher, que essa amiga dele é a vilã da história. Mas será que é sempre assim? Olha, na minha opinião, tem um detalhe importante aqui. Na maioria das vezes, ela sabe sim que ele gosta dela. Pode ser que ela não admita isso abertamente, né, na cara dele, mas com seus amigos, com suas amigas, ela sempre vai falar que não gosta dele. Porque, gente, a mulher tem um radar para essas coisas. Mas aqui fica uma questão moral complicada. Mesmo sabendo disso, é certo continuar aceitando tudo o que ele faz? É certo continuar deixando ele gastar tempo, dinheiro, energia emocional, sabendo que ele quer mais e que ela nunca vai dar essa chance do mais? Cara, a minha opinião honesta é que não, cara, não é legal. Mesmo que ela não tenha obrigação de corresponder os sentimentos dele, e ela realmente não tem, existe uma responsabilidade emocional ser clara sobre essas coisas. Que nem eu falei pra vocês. A gente não pode colocar ela como vilã da história toda, mesmo que na grande parte das vezes ela consegue manipular isso, ela consegue manipular ele, consegue meio que se beneficiar das atitudes que ele faz, principalmente na questão financeira. Só que a gente não pode culpar de uma maneira total ela, porque o homem também tem que ter atitude. Se ele vê que todas essas coisas que ele faz muitas vezes por anos, conhece ela a longa data e continua fazendo essas coisas, deixa de ter novas amizades, deixa de ter relacionamentos por medo de perder nela. E ele sabe, cara, na minha opinião, acho que o cara pelo menos tem um pouquinho de raciocínio, que ele sabe que tá sendo manipulado por ela. E ele continua com essa amizade, que nem eu falei pra vocês lá anteriormente. Existe uma questão da baixa autoestima, uma questão de carência emocional, uma questão de rejeição, perder aquela pessoa. Ele prefere então ficar com essa amizade, sendo manipulado isso, aquilo. Então meio que a gente não pode julgar um fardo todo em uma só pessoa, porque a outra pessoa, sabendo as red flags, né, que ela está fazendo nessa suposta amizade, ele continua naquilo. Então, ao meu ver, existe sim uma responsabilidade tanto dela quanto dele. Dela por muitas vezes manipular o emocional dele, dando esperança, e ele muitas vezes por ser ingênuo, mesmo que pessoas mostrem para eles as red flags, os sinais vermelhos que ela tá dando. Ele possivelmente deve acompanhar vídeos na internet, pessoas relatando, pessoas que passaram por situações parecidas com a dele, e mesmo assim ele prefere ser gado dela. Então, na minha opinião, a responsabilidade é de ambos. Uma porque entende que está manipulando essa suposta amizade para se beneficiar, e a outra parte sabe que está sendo manipulada e mesmo assim prefere ser usado. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei pra vocês ou quer acrescentar algo? E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso pra todo mundo e até a próxima.